Saudações, amados irmãos. Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe a todos e que Deus vos abençoe sempre. O tema apresentado: Despertamento espiritual. Você sabe o que diz a palavra de Deus sobre o fim dos tempos? Que tal conhecer um pouco das profecias e revelações bíblicas a respeito do que as Escrituras Sagradas chamam de final dos tempos e últimos dias? A violência humana sem precedentes. Em Levítico, capítulo 26, 21 a 22, diz Deus: Ora, se andardes contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão a pequeno números, e os vossos caminhos se tornarão desertos. E no Salmo 68:30 repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos. Estas feras não são animais propriamente ditos, são homens malignos e violentos disseminados no meio da sociedade que não busca a Deus, segundo a palavra. A invasão de comunidades por pessoas dessa qualidade sinaliza a ausência do poder transformador do Evangelho. Pelo desinteresse na palavra de Deus, o mal prevalece nos corações e a violência, drogas, imoralidades e corrupção prosperam, contaminam e destroem países inteiros. Ou seja, nosso desinteresse em conhecer, buscar e obedecer a Deus é que nos conduz à ruína moral e espiritual. O progresso da ciência. Conheça esta profecia de Daniel 12, que aponta o avanço científico e tecnológico como sinal incontestável da chegada do fim dos tempos, dos últimos dias para essa humanidade corrompida e perversa. Confira a profecia de Daniel e, naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel 12, 1 a 4. Notou que Daniel fala que Deus livrará a todo aquele que se achar escrito no livro, o livro da vida. Notou que virá a ressurreição dos mortos salvos por Cristo que, juntos com os crentes transformados, subirão para a Nova Jerusalém. Notou que esses escolhidos serão honrados diante de Deus porque, na terra, se dedicaram ao ensino da justiça divina, o Evangelho de Cristo, que nos justifica de todo pecado e transforma até o mais vil pecador. Notou que a mensagem termina falando que o fim dos tempos será marcado por muita pressa, agitação e correria na humanidade? Notou que, paralelamente à pressa, agitação e correria humanas, estará havendo um período de grande progresso tecnológico causado pela multiplicação dos avanços científicos. Então fique sabendo com certeza que estamos vivendo o fim dos tempos de que falou o profeta Daniel. O esfriamento espiritual. A apostasia dos últimos dias é, também, mais um gritante sinal de que vivemos as vésperas da grande tribulação, pois vivenciamos um outro evangelho, que não liberta e não salva, mas que serve de instrumento para a ganância dos homens que o manipulam. Esse evangelho comercial seria próspero nas mãos dos falsos mestres e doutores e foi profetizado pelo apóstolo Pedro, e, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Segundo Pedro 2:3. Esse falso evangelho tem levado milhões à apostasia, porque foram ensinados em falsas doutrinas e aprenderam a buscar a Deus por motivos errados, materialistas, gananciosos e interesseiros. Esse evangelho de prosperidade materialista está condenado pela palavra de Deus, pois diante dele, se esperamos em Cristo só para esta vida, somos considerados os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15:19. Cristo veio ao mundo para nos libertar e salvar, essa sim é a grande riqueza prometida. Aqueles que buscam a Deus de outra forma, por recompensas terrenas, são considerados em estado de grande pobreza espiritual e os mais miseráveis de todos. Minha última chance. Descubra o momento em que vivemos.
pode ser sua última chance, antes que se feche a porta do Evangelho, da salvação e da vida eterna, Jesus Cristo. Dê uma chance a Deus, para que Ele fale ao seu coração através da leitura das Escrituras Sagradas. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias 22:29. O que mais devo saber? Que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:17. E quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. João 3:18. E estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. João 1:12. A sentença bíblica condenatória do Antigo Testamento. Veja em Sofonias, capítulo 1:1-18. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor tem preparado um sacrifício, e tem santificado os seus convidados. E no dia do sacrifício do Senhor castigarei os oficiais, e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e dolo a casa do seu Senhor. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que se embrutecem com as fezes do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem nem faz o mal. Por isso as riquezas deles se tornarão em despojo e as suas casas em desolação, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Eila, amarga é a voz do dia do Senhor, clama-lhe o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. A esperança da salvação está somente em Jesus Cristo, que absolve e liberta de todo o pecado. Veja Malaquias 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4:1-3. Você notou que Deus promete livramento apenas para aqueles que temem o nome de Jesus Cristo? Sim, porque Jesus foi o único ordenado por Deus como sol da justiça e salvador do mundo. Você já teme a Jesus e o aceita como seu Senhor e Salvador? Você pode ainda agora, nesse momento, recebê-lo em sua vida. Basta apresentar-se diante dele em oração e confessar-lhe fé, temor e obediência, e será salvo. Ouça agora, arrependa-se antes que seja tarde demais. Ora, mesmo diante destas palavras, reveladoras do juízo divino já decretado sobre a humanidade e seus pecados, Jesus Cristo ainda está de braços abertos para todos que ouvirem sua voz. Você já sabe que o Senhor está voltando, e que nada vai impedir sua volta. Você sabe porque Jesus é o Salvador, e porque precisa dele da salvação. Você sabe que Deus já julgou o mundo. Você sabe que Deus tem os seus escolhidos. Você pode ser um deles. O que você deve fazer?
Você sabia que em breve se levantará um homem no mundo, querendo parecer Deus, fazendo sinais e prodígios de mentira, e que este homem será o anticristo, personificação do diabo encarnado? Você sabia que Cristo profetizou a vinda deste homem do engano, que atrairá a si, com engano e astúcia, a todos quantos não concordam com a palavra de Deus e não buscam a sua salvação? Você já sabe que é tempo de tomar uma decisão e que esse tempo está se esgotando rapidamente. Qual será a sua escolha? Jesus Cristo, o Salvador, ou o Anticristo, o enganador? Jesus disse: eu vim em nome do Pai, e vocês não me aceitaram. Quando vier o outro, no seu próprio nome, a ele aceitareis. João 5,43. Pela rebeldia e pela rejeição aos ensinamentos e ao aprendizado da Bíblia Sagrada, a humanidade está lentamente fechando diante de si a porta da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Mas ainda há tempo para esta gloriosa salvação, que ainda é gratuita e pela graça de Jesus Cristo, enquanto não acontecer o arrebatamento dos escolhidos, a noiva de Cristo. Mas quando os salvos da Igreja do Novo Testamento forem finalmente transportados da terra para a Nova Jerusalém Celestial, o mundo será totalmente entregue ao governo do Anticristo, o falso Messias que se apresentará como Deus e exigirá reconhecimento, adoração e obediência. A partir deste momento se finda a salvação gratuita pela graça salvadora de Jesus, e passa a ser pela rejeição à marca da besta, os 666 de Apocalipse 13:18, e por negar a adoração ao Anticristo e sua imagem, ainda que a custo da própria vida. Será essa a última chance e a última forma de escapar da condenação eterna. Mas fica uma dica: arrependa-se hoje, pois hoje vivemos no tempo da graça, onde o Espírito Santo Consolador intercede por nós. Quando o Senhor voltar buscar sua igreja, o Espírito Santo vai se retirar da terra, dando início à grande tribulação. Agora imagine a terra sendo dominada pelo Anticristo, e sem o Espírito Santo Consolador, não vai ser nada fácil. Hoje temos o tempo da graça do Senhor e muitos não aceitam. Mas todo aquele que ignorar os avisos da Bíblia Sagrada e se prostrar e adorar ao Anticristo, a besta e sua imagem, recebendo na testa ou mão direita o sinal da besta, a marca 666, estará se condenando ao lago de fogo, já preparado para o diabo, para os anjos rebeldes caídos e para todos quantos rejeitam a salvação do grande Rei, Messias e Salvador Jesus Cristo. Confira tudo isso nesse pequeno trecho de Apocalipse. E foi-lhe concedido que deste Espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13:15-18. Leia a Bíblia Sagrada, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3:17-21. Então venha para Jesus enquanto há tempo, porque ainda está aberta a porta da salvação pela graça, pelo preço pago na cruz, pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Irmãos, chegamos ao fim. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal, e ative o sininho, compartilhe a todos para receber notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.